as gurias disseram, né? É um ponto de apoio que a gente tem de trocar experiências. Eu acho que isso é muito, muito importante. Excelente. Realmente, temos o acesso à informação. Eu sempre falo para. Eu sou voluntária também nos grupos da outra doença que a Annelise faz parte. E eu vejo que todas as vezes que as pessoas estão bem informadas, que elas começam a se informar, elas tomam para si um poder, né? O poder de poder ajudar melhor, não só os seus filhos, mas também de ter uma qualidade de vida melhor porque elas direcionam, né? Elas ajudam os médicos a direcionar, às vezes até o tratamento, né? E aí nós passamos, depois do diagnóstico, a gente leva o susto, a gente, de certa forma, até sente um alívio, né? Porque agora nós pensamos, ok, o que que nós podemos fazer? E aí nós entramos na nova realidade, né? Agora a realidade com o CDG. E aí nós temos outros desafios, como é que nós vamos agora conciliar trabalho, eh, a construção de uma rede de apoio que vai ser necessária, como nós vamos adequar nossa rotina. Então, Dani, como é que você fez isso lá no início e qual é a diferença que fez isso até chegar hoje, né? A, a Manu na faculdade. E na época, né, já eu estava divorciada, né, mas o pai dela deu todo o suporte sempre, né, sempre que, principalmente financeiro, que é importante, né, porque muitas coisas a gente não tinha acesso pelo plano de saúde, e, e eu pude ficar 2 anos ali, eu voltei a trabalhar quando ela tinha 2 anos, então, assim, já tinha o diagnóstico, a gente já tinha organizado, eu tenho uma senhora que trabalha comigo desde que ela tem 1 ano, então, né, a gente se revezava no buscar, no levar, né? Eu também tinha um É, horário, não flexível, né? Mas o meu turno de trabalho me permitia organizar as coisas para um horário que eu acompanhava fisioterapia. E aí foi aquela busca, né? Hidroterapia, fisioterapia, ecoterapia, fono, né? Então ela levou isso ela fez isso por muitos anos, né? Mesmo sem o diagnóstico, a gente já, né, direcionava para esse acompanhamento, para melhorar a questão dos sintomas, que foi o que foi falado ali, né, nas palestras ali da manhã. E isso era cansativo, né, gurias? A gente precisa de um apoio, né, um suporte, uma rede de apoio. Eu, graças a Deus, tive, né, a avó que mora aqui, minha mãe que sempre vinha, ajudava, minha irmã, né, a Cleia, essa senhora que trabalha comigo, e, e a gente precisa de ajuda psicológica, né, porque meu perfil, assim, é operacional. Ah, tem que fazer isso, a gente vai e faz. Aí, que horas eu chorava? Quando eu deitava no quarto, entendeu? Normalmente, quando eu tinha alguém aqui, a minha mãe estava aqui, ela já sabia, eu ia lá, eu desabafava, daí eu pensava, tá, mas, né, a gente se pergunta, por que comigo, né, essas perguntas, por que com meu filho, né, a gente faria qualquer coisa para que fosse com a gente, não com o filho. Mas passado esse momento, tinha o dia a dia, né? A prática tinha que fazer. E isso funcionou bastante, né? Eu acho que invistam nas terapias, elas podem parecer que não estão funcionando, daqui a pouco regride um pouco, mas lá na frente, mas adianta, sabe? Adianta porque a Manu tem problema de equilíbrio, daí ela foi crescendo, ela foi ficando muito alta, daí ela teve algumas quedas, né? A osteopenia é dos sintomas também, né? Agora a gente também, com hormônios, a gente está tratando isso. E, e aí, dessa rede também dos médicos, de direcionar, né, a questão da reprodução também, né? Os ovários, o útero atrofiado, com a reposição hormonal, isso cresceu, ela menstruou ano passado, ela desenvolveu as mamas, né, pelos pubianos, tudo isso que a cada fase a gente vai se confrontando com algumas coisas. Claro que, né, a gente não teve episódios de epilepsia, nem de convulsão, eu acho que isso também, né, agrava mais um pouco,
Mas todas as outras questões, os tremores que começaram, uma vez ela não tremia, ela comia com a colher, né? E aí ela começou a tremer. Daí vai o médico, né? Procurou um remédio que era o Artane, que é para Parkinson, mas ele ajudou a reduzir os termômetros. Hoje a gente está usando a cetadolamida, não sei se é esse nome ali, não me lembro se é esse mesmo, que também ajudou a contornar, que é um diurético. Então tu vai e tudo vem chegando, né? Os médicos vão indo atrás, a gente vai trazendo as coisas aqui. E sempre é essa coisa de ir procurar, né? A gente tem ótimos médicos, né? A gente agora com mais esse apoio ali de Portugal, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é aguardar agora as terapias, né, que possam surgir, né? Eu costumo dizer aqui em casa que não tem marasmo, né? Sempre vai ter, sempre vai ter Para uma mim, há 20 surpresa, anos a minha vida tem mais. sempre tem alguma coisa. Quando nós pensamos assim, agora tá tudo bem, ela tá estável, e aí aparece outra coisa e nós temos que fazer toda essa busca de novo. Fábio, Aqui em casa, a questão assim do trabalho, desde que a Valentina já nasceu e a gente teve já esse primeiro diagnóstico de síndrome de West, eu nunca mais voltei a trabalhar em empresa. Eu fiquei uns 3 anos só na rotina da Valentina, e como na época eu não tinha carteira de motorista, eu botei ela em tudo que é terapia que eu pude. A Valentina fazia umas 9, 10 terapias na semana. Em 4 dias da semana eu pegava 7 ônibus por dia com ela, passava o dia inteiro na rua com ela. E rede de apoio, assim, sempre tive minha mãe que é apaixonada pela Vavá, sempre ajudou super muito, assim. Só que agora a Valentina com 33 quilos, ela é uma idosa de 77 anos, já tá meio complicado. Mas a gente tem a rede de apoio da minha mãe, assim, e o meu esposo, passado uns 3 anos, ele se desvinculou da empresa também e passou a fazer trabalhos autônomos. Então a gente reveza muito a rotina da Vavá. Ele me acompanha nas consultas, a gente leva ela quando um não vai, o outro vai nas terapias. Então a gente reveza bastante. Ele cuida totalmente dela, tudo que precisa fazer, ele faz. Às vezes a gente se dá umas folgas, assim, de um sair viajar, vai na casa de um tio que gosta, passa um fim de semana lá para descansar. Porque por mais que ela não nos incomode, ela é um anjo dentro de casa, mas é uma rotina de 24 horas, a gente ali em alerta com aquela criança, né? E a troca de fraldas, e a alimentação, e a medicação, então é todo as 24 horas em função ali da criança. Então, às vezes, a gente também se dá essas folguinhas pequenas de um fim de semana para um sair ou outro sair, já que a gente não consegue, em função de uma falta de rede de apoio mais abrangente, assim, a gente não consegue sair juntos, né? Infelizmente, não tem como. Eu não posso deixar ela. Minha mãe fica desesperada, né? Porque eles têm muito medo das crises, de ter uma crise mais agravada. E como nós não tínhamos o caso de uma criança especial, então a família é muito, muito receosa, assim, tem muito medo da situação da Valentina, porque o caso da Valentina é bem, bem severo, assim, então eles têm medo de ficar com ela e ela ter alguma coisa a mais, e eles não saberem como lidar. Mas a gente conseguiu, assim, dentro do possível, a gente se reorganizar, né, quanto estrutura familiar, tanto eu e meu esposo, e com o apoio da minha mãe, e hoje a gente tem a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina com as questões da Vavá, e consegue ter um aporte bem bacana, assim, né. Só Não para fazer uma sei, observação, né? Ela falou o pai da Manu, ele não, né? Eu não citei ele aqui no suporte porque ele não mora aqui em Porto Alegre, né? Hoje ele está morando nos Estados Unidos, mas a gente sempre conseguiu se revezar nos períodos de férias, quando ele estava aqui. Daí eram os momentos também que eu tinha minha folguinha de descanso, né? Mas é isso aí. Eu acho que é muito importante às vezes a gente se prende muito aos cuidados das crianças, e como tu falou da questão psicológica, né? Eu acho que essas folguinhas não é, eu estou sendo relapsa com meu filho. Eu acho que é importante a gente ter esse período para a gente também se enxergar, não só como mãe, como pai, e também se enxergar como pessoa, e a gente precisa ter esse momento para desopilar um pouco daquela rotina, talvez fazer alguma coisa com uma amiga, dar uma saída, né? Eu acho que eu vejo, a Valentina estuda numa escola, hoje ela frequenta uma escola que é 100% especial,
E eu vejo muitas mães ali dentro que não têm um suporte, né? Não tem um suporte de outra pessoa para revezar com a criança e que fica 100% destinada, e o quanto isso às vezes afeta o psicológico da pessoa. Com certeza, né? Sara, só um Ninguém é, toquezinho. ninguém é de ferro, né? A Nós gente tem mais precisamos. 10 minutinhos aqui, depois passamos para as perguntas, tá? Tá bom. Ninguém é de ferro, né? Todas nós precisamos de algum momento para desestressar. Estelle, você quer falar? Você está sem som. Tem áudio, né? Vou tentar organizar aqui as perguntas. Eu acho que são muitos desafios, né? A Sara pediu para eu comentar sobre a questão da nutrição, né? Da Caterina, que eu acho que é algo novo no nosso grupo, a gente não tem essa questão além dela. Mas então vou falar, já vou chegar lá, mas primeiro vou falar a questão. É bem interessante essa troca, porque hoje a gente que está aqui nessa oficina, mas eu queria dizer que podia ser qualquer uma de vocês, porque todas as histórias aqui são muito inspiradoras, assim. Eu acho que eu vou ficar até emocionada. E hoje a gente escuta vocês falarem, as crianças com 20 anos, com 18 anos, para gente que está vivendo com uma criança de 3 anos, isso parece muito distante, mas para dizer para vocês que escutar vocês, que está aqui, que está no grupo, faz completamente diferença. Em relação ao trabalho, eu tenho 2 consultorias, uma consultoria de varejo de negócios e uma consultoria de estratégia de imagem. Então, sou eu mesma, né? Num primeiro momento parece que, às vezes não tem um horário de trabalho, né? Não tem carteira, não tem que bater o ponto, mas assim, como que você cria, como que você prospecta, como que você vende com uma filha doente, com uma filha no hospital. Então, esse início foi muito conturbado. Eu ainda estou adaptando o meu trabalho. Hoje a gente consegue, eu acompanho ela em todas as terapias também. E daí trabalho de madrugada, de noite, né? E daí reforço o que as colegas falaram, né? Sobre a questão do nosso momento, né? Porque senão a gente vai chegar numa exaustão extrema. Então a gente sabe que todas nós, né, temos. É bem que vocês falaram, é 24 horas por dia. E esses dias eu estava falando com uma mãe que ainda quando você dorme, você sonha que está acontecendo alguma coisa. Então, nem quando você dorme, você descansa. Então, é um nível de estresse que tem estudos, inclusive, que foram publicados, que o nível de estresse de mães atípicas e com doenças raras é equivalente a estresse pós-traumático de guerra. Então, assim, a gente vive numa pressão muito grande. Então, a gente sabe que tem uma questão, né? Financeira, talvez a gente pode estar falando, terapia, talvez alguém não tenha condições de ter terapia, mas encontrar momentos para você mesma, seja talvez 10 minutos antes de dormir fazer uma oração, fazer um yoga num aplicativo gratuito, ler um livro, se conectar de alguma forma que você consiga, assim, respirar um pouquinho e ter aquele momento. E, se possível, nós temos rede de apoio aqui, minha mãe sensacional, a gente se mudou, inclusive, por isso. E, se possível, tentar revezar as tarefas, né? Porque às vezes a gente acha que só a gente sabe fazer. Então, a gente acaba assumindo tudo, tem condições que não dá, mas se o pai puder ajudar, se alguém puder ficar uma horinha para você dar uma caminhada, para você dormir, que seja, para você tomar um banho. Então, acho que é importante quem cuida tem que ser cuidada, né? E, Sara, tenho tempo para falar da nutrição, que foi algo que você tinha comentado? Então, nós temos perguntas aí, porque se nós não tivermos perguntas, eu acho que a Pode gente pode avançar, alongar né? Isso. Tá. Então, posso falar daí do Pode desafio. falar. Então, pensando no quadro da Caterina, que é uma coisa que a gente falou aqui para comentar, o desafio dela desde o início foi a nutrição. Então, ela sempre foi um bebê que não ganhava peso, e a gente penou muito, né, nisso. Só que CDGs, de maneira geral, têm dificuldade de ganho de peso. Então, a gente passava nos médicos, trocamos várias vezes de médicos e eles falavam que não, ela tá indo, né? Vamos trocar de fórmula, suplementa, faz isso, faz aquilo, mas ela sempre com muita irritabilidade, muita dor, enfim.
Passamos aí 10 meses da vida dela, fizemos a gastro. Não, a gastro vai resolver. Não, ela vai fazer a gastro, as crianças que têm gastro ganham peso, enfim. A gente passava dieta, para vocês terem uma ideia, a cada 2 horas, né, nessa gastro dela, 90 ml, a gente ia pesar, essa balança não mexia. Aqui eu compartilhei o gráfico de peso para vocês terem uma ideia, que acho que é uma informação que eu desconhecia, os médicos aqui desconheciam também. Então, né, a gente tem a curva ali verde ideal, a verde abaixinho, que é um pouquinho melhor, e a Caterina sempre esteve abaixo do abaixo, né? E até que chegou um momento que ela, de fato, estava desnutrida. Mesmo passando a dieta a cada 2 horas, a gente teve oportunidade de ir para a conferência do CDG Care, e lá a gente encontrou o Dr. Rodrigo, que ele é geneticista, trabalha só com pacientes CDGs. Ele avaliou a Caterina e falou assim, isso foi em fevereiro do ano passado, de 2024. Ele falou assim, Estelle, eu não vou lhe dizer que ela está desnutrida, porque ela ainda tem um pouco de tecido subcutâneo. Agora, se vocês voltarem para o Brasil e passar 3 meses e ela não tiver um ganho de peso, porque daí a gente ia trocar dieta, nananã, não adianta. Daí ele me falou na época, existem pacientes que são os PIGs, GPI Anchors, que eles não absorvem nenhum tipo de alimentação via enteral, pelo estômago, pelo intestino. E essa alimentação precisa ser parenteral, que quer dizer o quê? Que é pelo sangue, né? Mas assim, essa informação entrou, ficou ali, né? E eu falei, não, vai dar certo a dieta, ok? Me mostrou um estudo de caso de uma paciente PIG-N, que a curva era igual da Caterina, e foi, voltamos, trocamos a dieta. Ela teve uma infecção, perdeu meio quilo, internou, teve que fazer uma cirurgia. Quando fizemos essa cirurgia, a gente passou em consulta com o doutor Rodrigo para avaliar a cirurgia, e daí ele me deu, eu falei, mas doutor, por que ela tá ficando tão doente? Ela não ficava doente antes. E ele disse, e isso foi muito difícil, assim, ele falou, Estelle, a desnutrição não leva a óbito, mas vai levar a infecções repetitivas que vão levar a sua filha a óbito. E é isso que está acontecendo com a Caterina. Então, ali a gente tem a foto do antes, né? Para vocês verem como que ela estava. Até o pessoal está comentando ali. Ossinho aparecendo, olhos fundos. Não adiantava, não tinha o que fazer, sabe? E daí a gente teve que fazer a nutrição parenteral. Foi colocada um catéter Broviac, que é colocado, e ela recebe essa comida, vem todos os dias, então ela é manipulada diariamente, ela chega aqui em casa, uma enfermeira, tem que ter uma enfermeira que instala, e isso fica passando 16 horas no sangue dela. E depois disso, vocês podem ver a curva ali, né, de ganho de peso, quando subiu, né, que as pessoas mandam, nossa, o que aconteceu, né? Aconteceu, é isso. Então, no último ano, ela ganhou 12 gramas, para vocês terem uma ideia, com gastro, com essa dieta de 2 horas, e agora em 8 meses ela ganhou 6 quilos. Então, ela é um caso, né, de PI Anchor que não absorve via enteral e a gente precisou fazer a parenteral. Então, o desafio em relação ao caso da Caterina foi o maior que a gente passou até o momento, mas sobrevivemos, estamos aqui lidando com isso, a gente está muito feliz com os ganhos que ela teve. Excelente. Eu acho que isso é uma informação importante, porque muita gente pergunta sobre essa questão gastrointestinal nos CDGs, né? Então, informação importante aí para vocês. No meu caso, eu nunca morei perto da minha família, né? Então, eu estava sempre, eu e o meu esposo e os filhos, sozinhos. E sozinhos em país diferente, em cidades diferentes. E nós, desde cedo, quando nos falaram a primeira vez que a Annelise tinha alguma coisa, eu estava trabalhando e meu marido falou assim, olha, não vai ter jeito, porque o neurologista falou que ou eu ficava em casa com ela para cuidar dela, ou eu tinha que arrumar alguém muito, assim, muito, que se importasse muito com ela para estimulá-la, ou ela não ia andar. Então, nós decidimos que eu ia parar de trabalhar, nós não tínhamos, o dinheiro não dava até o final do mês, mesmo com o meu trabalho, então foi um passo de fé mesmo. Eu decidi parar de trabalhar, com o apoio do meu esposo, e nós decidimos, fizemos um plano, né? Eu ia tomar conta de tudo que eu podia, dar aula em casa, fazer comida para vender, coisas que eu pudesse fazer em casa,
para ele poder trabalhar e estudar. E ele fez isso por 20 anos, né? E aí lá na frente isso acabou gerando um sucesso profissional para ele, né? Que hoje nos dá uma vida tranquila, né? Mas foram 20 anos de bastante luta, como eu imagino que seja para todos vocês. Para além, eu acho que para fechar aqui, eu gostaria de comentar sobre o trabalho da FAB, né, durante as enchentes. Fábio, fala rapidíssimo sobre o seu trabalho com as mães da escola, né? E quando eu faço parte, eu sou voluntária também da Aliança Rara, que reúne associações de todo o Brasil e de doenças raras. E a Aliança Rara precisava de voluntários, eu me voluntariei para ajudar a direcionar ajuda para os pacientes de doenças raras no Rio Grande do Sul quando houve as enchentes. E uma das pessoas com quem eu pedi ajuda, para quem eu pedi ajuda, foi a Fabiana. Bem, gurias, o que a gente passou aqui no estado foi uma coisa muito surreal, assim, eu jamais imaginei a gente passar o que a gente passou. Acho que quem é daqui, todos puderam ver, né, o que aconteceu aqui. A gente pôde atuar braçalmente também, ajudando algumas famílias com limpeza e nós recebemos aqui em casa também uma mãe atípica com o menino, porque nós temos na escola da Valentina um grupo de WhatsApp das mães da tarde, e ali a gente já usava para apoio, quando alguma criança estava precisando de alguma coisa, a gente estava sempre, se a outra pessoa tinha, a gente auxiliava. A partir desse grupo, quando a gente observou que tinham 5 mães atípicas ali da escola que estavam na situação, sendo atingidas diretamente pela enchente, essa que veio aqui para casa estava até sem comunicação já há 5 dias, né? Ela estava numa área que tinha sido alagada e ninguém estava conseguindo contato com ela. E a partir desse grupo, e até a Geisa, ela foi uma impulsora também, porque um dia eu estava conversando com a Geisa e eu comentei que tinha um grupinho de 5 mães que a gente estava se reunindo para arrecadar alimento, arrecadar produto de higiene, medicação que pudesse para ajudar essas mães. A gente montou um grupinho de 9, daí acabou sendo 9 mães, para auxiliar diretamente as mães atípicas que estavam sendo atingidas diretamente pelas enchentes e as mães também que não estavam sendo atingidas diretamente, mas indiretamente porque o nosso sistema por algum período ele ficou em colapso. Eu, inclusive, também tive falta de algumas coisas da Valentina, porque eu recebo muita coisa via estado, né, via município, e por mais que a minha cidade não tenha sido atingida diretamente, o sistema foi atingido. Nós tivemos consultas online, enfim. E foram meses, assim, de bastante trabalho que a gente recebeu ajuda de todo que é canto do país. Eu acho que foi uma coisa trágica que aconteceu no nosso estado, mas que foi muito bonito de ver todo o envolto, né, o abraço que o nosso estado recebeu, não só do país, quanto de fora do país. E foi uma coisa assim, a gente vivenciou aqui dentro de casa uma experiência diferente, de atípico, né? Porque o menino que veio para cá, ele é um quadro totalmente diferente da Valentina no quesito comportamental. Então, o meu marido conversando comigo, ele disse, nossa, como foi importante para a gente vivenciar isso, para a gente tirar um pouco o foco do nosso, digamos que, problema, né? E ver que fora das nossas paredes existem pessoas passando muitas vezes por situações bem piores, né? E foi muito bacana, assim, poder ajudar e poder auxiliar e fazer esse link com a Sara e conhecer um pouquinho mais a Sara e outras pessoas também que chegaram até nós, foi muito bacana, assim. Agradeço bastante a ajuda de todos, né, para o nosso estado aqui, para as mães, e é isso, foi ajudar, eu acho que fazer para o outro, né, o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Essa mãe que eu trouxe para cá, para casa, eu nem conhecia, eu não sei, ela era da escola, mas eu não conhecia. Quando eu fiquei sabendo que ela ia para um abrigo com o menino, e o menino tem traços de autista, eu sem pensar impulsionalmente, sem falar com meu esposo, eu disse, manda ela ir lá para casa. E eu cheguei em casa apavorada para contar para meu marido que ela já estava vindo para cá, mas ele super abraçou a causa e a gente ficou com ela aqui 10 dias. Hoje somos amigas, nos damos super bem. E é isso, fazer para o outro assim, o que a gente gostaria que fosse feito para a gente.
Eu gostaria de comentar que a FAB, ela trabalha com eventos, então quando houve as enchentes, ela também ficou sem o seu meio de subsistência, né, e mesmo Sim. assim ela abriu a casa dela para as outras pessoas e nos ajudou a distribuir os alimentos e remédios para outras famílias. Então o agradecimento é meu e da Aliança Rara também para você, Fábio. Para a gente encerrar aqui, rapidíssimo, eu gostaria que a Dani falasse para nós, super rápido, Dani, por conta do tempo, nós temos uma universitária, né? E maravilhosa. Então, eu queria saber, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Lá atrás, né, Você as dúvidas. imaginou alguma vez que ela ia chegar na universidade? Gente, a gente se agarra em tudo, né? Você sabe, eu não preciso dizer ali, mas olhando ali, no início eu perguntava, será que ela vai ler? Será que ela vai escrever? Aí ela leu, ela escreveu, ela caminhou. Aí teve o perrengue nas escolas, adaptação, inclusão, tem monitor, não tem. Daí teve as quedas, né? Que ela teve que fazer cirurgia, daí tinha que ficar a pandemia também foi um problema, né? Porque a aula online, enfim. E olhando assim, o primeiro dia dela de aula, que é essa foto que ela tá de preto ali com a bolsinha. Realmente, assim, eu sempre agradeci, né, pela trajetória dela, mas eu vou dizer que eu tinha fé, sim, que ela ia entrar na faculdade, porque a gente vê tantos outros casos, alunos com baixa visão, com problema auditivo, problemas motores, a gente tem que acreditar. Tu tem que dar todo o suporte necessário e a Atitude, que é até de Passo Fundo, a matriz aqui da faculdade onde ela tá, também abraçou, entendeu? A diretora é uma mãe atípica, então quando eu fui conversar com ela, eu não sei o que os filhos dela têm, mas ela abraçou. Hoje a Manu tem acompanhamento ali, né? Tem algumas adaptações, né? Ela não tem o atraso o cognitivo, mas a questão da motricidade fina, da escrita, também prejudica o aprendizado no longo prazo, né? Mas é aquela coisa da gente ter sorte também de encontrar boas pessoas no caminho, sabe? De que também abraçam a nossa causa, né? Isso é importante. Maravilhoso. É, eu gostaria de, então, encerrar. Eu acho que o bate-papo foi ótimo. Espero que tenha sido, proveitoso para todos vocês que escutaram as diversas histórias aí. E eu gostaria de terminar só com uma frase. Se quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. A história mais importante é a que estamos escrevendo hoje. Então, que nós possamos escrever muitas histórias lindas junto com os nossos filhos CDGs. Um abraço a todos e obrigada por estarem aqui conosco. A gente que agradece, Guris. Obrigada. Obrigada. Obrigada.